A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, nós estamos de volta pela sua TV Universitária com o programa Memória Viva, hoje para entrevistar um convidado que nos deu o prazer de conversar conosco há 20 anos atrás e que, nesse tempo, fez tanta coisa e viu crescer tanto a sua importância no panorama cultural e artístico do Estado, que nós não fazemos nenhum favor em convidá-lo de novo para uma nova conversa. Conversa da qual nós todos sairemos, tenho absoluta certeza, enriquecidos. Ele tem 76 anos de idade. É um artista plástico em franca atividade, é um escritor em franca atividade, é um jornalista colaborando regularmente com os jornais da cidade e é igualmente um escultor que também produz obras exatamente nesse tipo de arte. Eu estou falando, obviamente, desse grande Dorian Gray Caldas, nosso queridíssimo Dorian Gray Caldas, que trouxe dois amigos do peito para entrevistá-los. Nilson Patriota, jornalista, né, que na época da juventude, né, com Dorian, fez, enfim, grandes aventuras na cidade, né, e Enélio Petrovich, o nosso querido presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e a partir desse instante, naturalmente, nós vamos conversar com Dorian. Dorian, você, que tem estado aqui mais vezes na condição de entrevistador, retorna na condição de entrevistado. Queria que você sentisse que a TV Universitária tem digamos, um sentimento de grande satisfação de recebê-lo novamente e fique à vontade, né? Se houve algum episódio da infância que no programa anterior você deixou de mencionar e de repente gostaria de abordar, você pode fazê-lo. Se não, comece do ponto exatamente que a gente, enfim, parou naqueles anos 80, quando gravou o programa, o belo programa com você. Seja muito bem-vindo, Dorian. É um prazer, Tarcísio, estar com você novamente. E quero lhe dizer que nós, naquela época, né, se referindo ao nosso Nilson Patriota, nós éramos a própria aventura. Né? A própria aventura, a aventura de viver, né? Que a juventude se permite. Isso, nos anos 50, nós fizemos realmente um certo estardalhaço, eu fazendo a pintura, fazendo o movimento modernista, Nilson também fazendo o modernismo, né? E nós todos engajados na aventura da poesia, da arte, da literatura. Uhum. E digo a você, repito, que éramos uma geração, e ainda somos, em alguns segmentos, uma geração muito bonita. Uhum. Uma geração que participou realmente de todos os eventos e todas as coisas que estavam acontecendo na época. Perfeito. Dorian, do outro programa e de um programa que a mim me agrada muito, da série gravada ainda pelo inesquecível Carlos Bira, com uma outra figura que é desse período de vocês, sobre a qual, até onde eu posso perceber, apenas você e o próprio Nilson têm escrito sobre ele, Geraldo Carvalho? Não, Geraldo a gente falará também sobre ele, mas é uma figura que passa um tanto meteoricamente pela cidade, mas deixa uma marca, né, chamado Abelardo,
que tinha uma Abelardo Moraes. livraria, exatamente, na Rio Branco, o Boitatá, O Boitatá. onde aconteceram alguns episódios, um dos Muitos quais episódios. interessantíssimo, que eu gostaria que você evocasse. Um dos quais, Nilton Navarro, Isso, né, exatamente, por favor. fez uma exposição no Boitatá, convidou os amigos, e o Boitatá, é preciso se dizer que o Boitatá tinha obras importantes. O próprio Luiz da Câmara Cascudo chegou uma vez lá no Boitatá e encontrou um dicionário que ele procurava, ele havia procurado na Europa e não havia encontrado. Quer dizer, o Abelardo tinha um muito bom gosto em escolher as obras para a livraria e era um colecionador de obras também de arte e muito interessado na cultura Ele era um do Estado. bibliófilo, Abelardo? Era, muito. Era professor. Fez carreira militar, não foi? Saiu um pouco Foi, aqui ele do foi. Estado e... Deve ter sido na Grumete, né, naquela. exatamente, era uma figura assim, famosa- meio rambodiana, né? Navio, o Conrad, viajou o né? mundo todo, O né? José Conrad, né? Exato. O Lord Jim, né? Exatamente. Mas o Abelardo promovia exposições lá no Boitatá e me convidou para fazer uma ilustração. Eu pintei um mural, e Nilton também pintou um mural, pouca gente sabe. Na subida onde tinha um mezanino, Nilton fez um mural e eu fiz um no teto. E Nilton fez uma exposição, convidou os amigos. Mas Nilton tinha se cedido um pouco na bebida. Etiliricamente, né? Liricamente, etiliricamente. Etiliricamente, e lá para as tantas Nilton começou a rasgar, pegar os quadros e a rasgar, né? E mesmo, Foi. Então, primeiro happening. Foi o primeiro aconteceu acho, aqui na cidade. na Eu cidade, acho que né? antes não tinha havido nenhum, não. Mas os amigos acudiram logo ali para cada um, pelo menos salvou o seu, né? Nilson ficou com um, salvo engano, ele fez também conseguiu ficar com um quadro desses. Mas ladrão que rouba de ladrão está em 100 anos de perdão. Eu fiquei com os cavalos, que me foi roubado lá de casa por Abelardo e levaram para a casa dele em Brasília. É mesmo? Anos depois. Mas deixa insistir nessa figura que eu acho que precisa mais de que se escreva sobre ela. E vocês possivelmente voltarão. Acho que foi você, Dorian, uma vez que conversando comigo me explicou que ele tinha um hábito curiosíssimo de conversando na praia com as pessoas. Como é essa história, Dorian? Olha, Abelardo começou história a é visitar, eu tinha casa na praia, né, em Búzios, né? E certa manhã chega, Abelardo, às 10 horas da manhã, mais ou menos, chega na varanda e diz, Abelardo, você por aqui e tal, que coisa boa. Você veio de... o transporte era difícil naquela época, mas veio algum amigo, trouxe você e tal. Ele disse, não, eu vim a pé. Ele morava mais ou menos nas imediações da Vila Naval. Certo, ali no Alecrim. E saiu da Vila Naval para a praia de Búzios a pé. A pé. Que ele estava naquela fase de andar a pé. Bom, então, aquela coisa carinhosa, fica aqui e tal, e ele ficou. Todos os anos, Abelardo vinha para a minha casa, esses foram uns 4 ou 5 anos antes de casar, que ele só casaria com uma mulher que tivesse o nome de Heloísa. Porque ele era Abelardo, tinha que encontrar uma Heloísa. E encontrou. Que coisa, em Brasília, uma professora. Do nosso Abelardo. Encontrou a Heloísa? Encontrou e casou. E ele conversava comigo, né? Nós conversávamos, eu sempre andava a pé, estava naquela fase de andar a pé. Eu andava de Búzios até Pirangi. Certo. E ele sempre conversando comigo, só que ele andava de frente para mim. Em sentido contrário. Ele andava de costas. Andava de costas, na verdade. De costas. Que coisa incrível. Eu me lembro dele na Praia do Meio andando de costas. É mesmo? Inclusive, há um episódio interessante dele. Ele levava um gravador e botava aquelas músicas bem suaves, bem evocativas, né? E deitava como forma de yoga. Ficava deitado, olhando assim para cima, e adormeceu. Quando ele acordou, não encontrou o gravador, levaram. Esse episódio eu conheço. Mas, enfim, aí essa livraria, infelizmente, durou pouco tempo também. Durou pouco tempo, porque ela tinha Era elitista, né? Eram livros caríssimos, né?
Era uma espécie de sebo de categoria também. Bom, não, vendia certamente eram livros novos também. livros novos. Dória, deixa eu refrescar um pouco a memória aí. Ele acabou com a livraria porque ele foi ser professor, ele tinha feito um concurso para professor na Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Filosofia. E passou no concurso, mas não foi chamado logo. Então ele veio para Natal, acho que depois de uns 2 anos ele foi chamado. Uhum. Então ele tinha que se desfazer da livraria. O motivo principal foi esse. E eu sou muito, de nós três, eu acho que o mais ligado a Abelardo fui eu, porque eu também tenho umas loucuras e ele era muito assim, uma pessoa muito amiga. E Abelardo, eu levei Abelardo para Touros, nos anos 80. Deu um jeito, eu tinha uns terrenos lá, essa coisa. Eu disse, olha, Abelardo, eu te dou esse terreno aqui para você vir morar aqui, passar uns tempos aqui em Touros. Você faz uma casa, eu disse, vou comprar uma casa de madeira no Maranhão. Eu sei que ele terminou indo para Touros. Ele passou lá uma temporada, passou uma temporada. Fez uma casa bonita, então, acho que depois ele vendeu. Certo. Eu acho que foi a primeira casa que foi vendida, salvo outra opinião, que o dono da casa recebeu, ele comprou a casa realmente, mas o terreno era de Nilson. Sei. E depois ele se arrependeu e vendeu ao próprio Nilson a casa que foi do terreno, pelo menos o terreno foi doação de Nilson. E aí Nilson recomprou para não ter um prejuízo maior. Não, mas não foi por isso não. Eu comprei apenas porque ele não queria mais de jeito nenhum, e ninguém apareceu para comprar, então eu comprei. Você entendeu? Bom, comprei. Dorian, você faz parte de uma geração. Nós começamos o programa falando disso, realmente muito bonita, muito aventurosa e venturosa, benza a Deus. Vocês foram bem-sucedidos no que fizeram, constituíram uma obra, e famílias bem formadas, etc. E na tua vida, me parece, há 2 momentos, se eu estiver enganado, você vai me corrigir, onde o teu nome, né, vai ganhando uma firmeza, né, de visibilidade pública que são extraordinárias. Quer dizer, naquele momento que você ainda muito jovem faz a primeira exposição de arte moderna com Newton Naval, e no segundo momento com aquele lançamento, que é uma das coisas, segundo eu não sei se porque eu muito jovem assistia aquilo, mas admirável, que é o lançamento da coleção Jorge Fernandes, onde aí aparece o poeta, o grande poeta que você é, Dorian Gray, e que passa a produzir uma obra também literária, além da obra pictórica, enfim, das artes, no campo das artes plásticas. Fale dessa tua trajetória, Dorian, por favor. Realmente você sempre marca, inclusive no seu livro, você marca a geração Jorge Fernandes como a geração, não é, que se estabelece com a poesia no Rio Grande do Norte. Uhum. E é verdade, porque era uma geração que tinha o Leifro Gurgel, tinha Sanderson, Luiz Carlos, Zila. Zila não. Zila Luiz já, Carlos, Sanderson, Celso e Miriam Shelley, não é? Luiz Carlos Guimarães, quer dizer... E Ney fora da coleção. Ney fora da de coleção, Castro, mas também já mais ou menos à a mesma geração. Então, essa geração trouxe realmente a renovação da poesia norte-grandense, eu acho, que a poesia modernista, né, estava praticamente instalada nesses pilares, né? Uhum. O que acontece é que nós tínhamos um padrinho muito forte, que era o Luiz da Câmara Cascudo. Uhum. Né? Cascudo realmente foi o nosso grande estímulo, nossa grande... nós todos frequentávamos, até atrevidamente, o escritório do nosso mestre Cascudo, né? E dessa geração, você veja, Zila Mohamed, o expoente, né? Miriam Shelley, outro, né?
Então, nós temos uma continuidade muito, muito expressiva, né, do modernismo. Com algumas mudanças, quer dizer, com algumas colocações diferentes. Por exemplo, uma poesia mais regional de uns, uma poesia mais introspectiva de outros, não é? Uma poesia mais intimista de Miguel Cirilho, por exemplo, que foi uma aparição belíssima, né? Santos com, não é? O Fábula, que é realmente um livro uma aparição marcante, marcou toda a nossa geração, e precoce, né? Porque Santos veio com 16 anos já com um recado. É verdade, né? É verdade. O Ritmo da Busca, né? Um livro dele que marcou realmente a nossa geração. E Luiz Carlos Guimarães. O título do meu livro, o primeiro livro, Os Instrumentos do Sonho, que é um belo título, foi pedido emprestado a Luiz Carlos. Luiz Carlos tinha esse título para um livro dele, e depois ele mudou, não quis mais. Eu digo, então me empresta ele. É mesmo, rapaz? Havia uma identificação muito grande entre a poesia dele e a minha. Exatamente. Mais ou menos os mesmos temas, as mesmas preocupações linguísticas, né? O mesmo exercício de um pós-modernismo, né? Porque eu acho que nós não fazíamos muito bem a Semana de 22, nós já tínhamos outro projeto. Né? Claro. Era uma semana já era 45. Exatamente, de alguma nós maneira já estávamos também vendo a poesia já com um viés assim, mais para Carlos Drummond, mais para Murilo Mendes. Já abolindo definitivamente a coisa do poema piada. O poema piada na qual também alguns dos nossos bons poetas também andaram meio comprometidos. O próprio Manuel Bandeira fez o Sapo, claro. Né? Não, exatamente, mas eu estou dizendo exatamente isso, estou concordando com você. Quer dizer, então, a sua geração já como que absorveu isso, mas já é lúcida o suficiente para dizer, bom, isso aqui não é interessante. Fazendo já a divisão de águas. Exatamente. Né? Então, a nossa poesia já estava inserida naquele contexto da geração de 45 e já tinha um outro projeto. E eu acho que ainda hoje eu ainda estou, né, com esse projeto, porque a minha poesia ainda reflete uma sequência da poesia internacional, né? Aquilo que nós nos acostumamos a ler, Verlaine, Rimbaud, né? Baudelaire, que são os nossos grandes ícones, né? Os nossos grandes poetas. Perfeito. Dorian, quantos livros de poesia você tem publicado? Você é um sujeito muito prolífico, você tem uma obra já densa, né? Desde Os Instrumentos do Sonho, quantos são os livros? É bom você ver isso, porque realmente eu estou organizando agora uma antologia, antologia dos meus poemas, né? Maravilha. Desde os 64 até os nossos dias, porque eu não paro de escrever poesia. Eu não posso nem organizar uma antologia porque não paro de escrever. Claro. Né? Poesia até hoje, né? Poesia até hoje. Mas quantos livros são? Quantos títulos são até hoje? Eu acho que 8 livros. 8 títulos, né? 8 títulos. Fora aquilo que eu tenho feito e eu acho que não merece entrar na antologia. Bom, nós vamos fazer, Dorian, um pequeno intervalo agora e, na verdade, ao iniciar esse programa, eu talvez pudesse ter falado de Dorians, né? A gente, na verdade, falou apenas do Dorian poeta. Na sequência, a gente falará da multifacetada atividade desse artista extraordinário que é Dorian Grey Caldas. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o grande artista plástico e poeta Dorian Grey Caldas. E eu passo a palavra a Enélio Petrovich, que é outro grande conhecedor, não apenas
da figura de Dorian, do amigo contemporâneo, amigo de tantos anos, mas também da própria obra. Enélio, por favor. Olha, eu queria apenas nessa oportunidade, que eu já o conheço Dorian há muito tempo, é um artista plástico múltiplo, é um escritor, um poeta, e que realmente tem dado uma maior contribuição para a cultura do nosso estado, né? Tem viajado também, Europa, e inclusive escrito há muitos trabalhos de sentido da prosa, da poesia, tudo. Mas eu perguntaria a Dorian, nessa sua trajetória de vida até hoje, com seus 76 anos, como o Tarcísio evidenciou, qual foi a sua maior emoção no meio da cultura, do povo, dos seus amigos, que você sentiu como artista, como criatura humana? Enélio, em certo sentido, eu sou um tanto frio para as emoções. No dizer de frio para as emoções, mas ao mesmo tempo eu acrescento. E as emoções são uma avalanche para mim. Exato. E tanto é assim que eu senti emoções quando viajei para a Europa, que eu não conhecia a Europa, emoções múltiplas, repetidas, né? Quando fui ao Museu do Prado, vi Bosch. Aquelas grandes visitas que nós fomos também ao lado dele. 500 anos de arte, né? Hieronymus Bosch. Fantástico, né? Uhum. E vi aquela obra monumental, né? De Bosch. E também, no Museu do Prado, vi obras, né, de Velázquez, de Goya. E Botero. E ali acho que você se emocionou. Né? Foi. E Botero foi na rua, né? Foi na rua. Aliás, no Museu do Prado. É tão opulenta, não é tão vibrante a obra do Botero, que eu até tropecei aí, procurando né, documentar os trabalhos do Botero, que ficaram ali no caminho. Uma coisa é você ler e outra coisa é você ver claro. Diretamente. Né? Mona Lisa ali ao lado, ali eu estou olhando, e Dorinha, olha aqui, meio metro você está vendo Mona Lisa. Bem pertinho, né? Impressionante. Você, né? No caminho do Prado, né? Você estava nos Recoletos. Agora, uma coisa interessante é que me deixou também muito satisfeito, muito compensado, no caso de Botero, foi que a minha escultura das mães, que eu havia feito nos anos 60 em Natal, é verdade. foi reabilitada pela expressão da obra de Botero, que é uma obra gorda. É verdade. E Botero ao lado do Tribunal de Justiça, né? No mínimo, Botero há uma diferença de concepção de obra de arte de 20 anos. É claro. Né? Botero começou bem depois de mim. E é interessantíssimo, Daniel, observar que não é nada surpreendente em se tratando de recepção da obra moderna, que algumas pessoas ignoravam aquela mãe tua tão opulenta. Lembra? Você deve ter deve ter sabido de algum comentário claro. Que ela tinha as pernas muito gordas, muito né? inchadas, etc. Né? Quem entendeu muito bem a obra na oportunidade foi Luiz da Câmara Cascudo, que escreveu a Mater Potens, a Mãe Potente, a Mãe Géia, né? A Mãe da Terra. Tal. Fez um ata diurna lindíssima, belíssima. Isso é compensador para o artista. Né? Dizia Américo de Oliveira Costa que as palmas agradam o coração do artista. É né? verdade. Falando sobre um palhaço. Bom, Enélio começou muito bem, chamando a atenção exatamente e formulando uma pergunta nesse campo das artes plásticas, que talvez onde você é mais conhecido e reconhecido, né? Não sendo, obviamente, menor a tua obra poética, mas mesmo assim nas artes plásticas teu nome é mais difundido, etc. Eu queria que você falasse um pouco, Dorian, da tua condição de pintor, dos teus motivos, dos homens do povo, do rio, das marinhas, dos altos, das danças dramáticas, da tua tão vasta e tão bela produção pictórica. Primeiro, Tarcísio, eu gostaria de
e situar uma coisa que eu sempre foi uma preocupação minha. Eu via muita pintura pelos cadernos que eu recebia, né? Eu recebi alguns cadernos, os cadernos de arte, né? Na França, foi daí que eu iniciei na pintura abstrata, antes mesmo de fazer o figurativo. Mas o que é interessante é que eu tinha um lado, um viés que era clássico. Certo. Isso eu herdei do meu tio Moura Moura e Rabelo. minha mãe, Ninfa. Minha mãe fazia, né, nas horas vagas, ela pintava, tinha uma queda para a pintura. Mas quando eu comecei o modernismo propriamente dito, que foi uma mudança de atitude, porque eu copiava com certa facilidade, eu tinha uma dificuldade de saber se realmente aquilo que eu fazia era bom, era um bom trabalho, um bom trabalho de arte. Até porque não tinha os meios de fazer avaliação. Certo. Quando eu fui à Europa, eu vi obras ao vivo de Cézanne, de Utrillo, né, de Monet. Vi os modernos, vi os clássicos. Vi os clássicos em Florença, não é? Eu vi Botticelli, né, a Primavera, a Vênus, lindo, né? Quadros que eu copiava, menino ainda, copiava nos meus cadernos de escola, né? E eu vi que, pelo menos na área das obras modernas, eu não estava fazendo um trabalho muito sem qualidade, né? Certo. Desqualificado. Eu Certo. estava no caminho certo. Até porque eu aprendi um pouco a lição de Portinari, que você deve fazer o exercício do desenho. Você deve ser um bom desenhista. Não é só de Portinari, também de Van Gogh. Van Gogh passou anos e anos e anos só desenhando, com medo de usar as tintas. Eu fiz muito isso. Eu desenhei muitos anos para poder começar a usar as tintas. Certo. E verifiquei que existe pintura e pintura. Não é? Existem mistificações e existem pintores. Certo. E como o Portinari antes também foi a Paris e passou, digamos assim, 2 anos visitando os museus e produziu pouquíssimo só olhando, eu tive a certeza de que a pintura é um estado de espírito, é uma vocação. Você nasce com aquele dom de ser pintor. Então, não existe propriamente uma pintura ruim ou uma pintura boa, existem maneiras de pintar, maneiras de ver as coisas. Há poucos dias, eu estive numa palestra lá na Fundação, e me fizeram essa pergunta e um jovem disse: como é, professor, o que é isso? Se não existe pintura ruim ou não existe pintura boa? Não, existem copistas, existem criadores, como já dizia o Gauguin, né? E existem diluidores. Aliás, uma frase utilizada até por nosso Milton Navarro, né? Verdade, valorizada por ele. Mas que a pintura, ela às vezes aparentemente não tem valor, não é? E de repente ela se torna um ícone. É verdade. Munch, por exemplo, fez o Grito, né? Está lá no museu. Exatamente. Que era uma pintura que tinha passado desapercebida e hoje é uma pintura essencial. Obra do é uma obra que expressionismo, expressionista é uma obra que você tem que fazer, é referencial. Né? E eu cito sempre Chagall. Chagall é um pintor que não sabe desenhar. É verdade. E, no entanto, tem uma obra excepcionalmente bela, porque é inteligente, é lírica, é humana, humaníssima, né? E isso é que faz o artista, essa diferenciação. Não, e o mais chocante, Dorian, nesse caso, quer dizer, uma coisa típica da falta de conhecimento, claro que sim, é o fato de as pessoas olharem Picasso e terem reações do tipo assim: qualquer menino lá de casa faz alguma coisa parecida, etc. Pessoas que obviamente não sabem que Picasso teve até uma chamada fase azul,
onde as figuras são maravilhosamente bem concebidas, feitas, bem concebidas. De modo quase fotográfico, embora ele usasse cores, daí o nome fase azul, né? Teve a fase rosa também, né? Exatamente. Depois teve a fase propriamente do expressionista cubista, né? O cubismo analítico, né? Pois é. Agora, e quanto a Dorian? Quer dizer, você em que pese essas suas incursões pelo abstracionismo, etc., você nunca largou de um olhar natalense, se eu posso dizer assim. Você há de concordar comigo. É verdade. São as marinhas famosas, são os altos e as danças dramáticas. Fale disso. Tarcísio, porque eu acho que a pintura é o homem, né? É como já Alceu de Amoroso Lima fala que a literatura é o homem. A pintura é o homem, então eu não poderia fugir a isso, fugir a cor local, os motivos locais, né? E como também Tolstói disse, né? Isso. Pinta a tua aldeia. Tua aldeia, pintarás o universo. Então, é isso, você tem que fazer aquilo que é pertinente à sua própria condição, né? É um reflexo daquilo que você faz. Por mais que você sonhe, por mais que você se abstraia, a pintura tem que ser sempre uma raiz daquilo que você entende do que você está vivendo. E eu fiz a primeira exposição até para mudar a dinâmica da minha proposta, que eu vinha de uma escola clássica e eu tinha que participar de uma exposição moderna, eu fui radicalmente contra a figuração. Embora certos críticos digam que não há abstração, porque tudo que se pinta é figurativo, e é verdade, né? Claro. Tudo que se faz, o próprio Picasso disse, tudo que se faz é figurativo, não existe coisa abstrata. Mas abstrato é aquilo que mais fica distante do figurativo. Certo. E eu procurei fazer, na primeira exposição, os lunares, que é uma fase minha, da minha primeira exposição, que é inspirada em Delano, que é um pintor francês, e que são realmente formas abstratas, não é? Perfeito. Até, como disse, para poder fugir ao figurativo. Mas depois eu verifiquei que a pintura figurativa ela tem tanto apelo, ela é tão necessária, não é? Você vê um Portinari, você vê um Clóvis Graciano, você vê uma Djanira, você vê um Vicente do Rego Monteiro, então você vai fugir a esse apelo, a esse tropicalismo, todas essas informações que você tem, para você ficar fazendo uma pintura que é quase uma volta ao rococó, ao estilismo. Por quê? Perfeito. Então eu comecei a usar esse universo maravilhoso que nós temos das figuras humanas. E essas cores, periféricas, essa claridade, essa luz que nós temos, essa periferia tão rica de pessoas com os pés no chão. Eu nunca coloco sapatos nos meus personagens, e quase todos estão de braços nus, não correndo atrás de borboletas, mas correndo atrás do cotidiano, né, da luta pela vida, da dimensão que eles têm, né, em seus contrastes tão fortes como o folclore, né, como os brincantes do nosso folclore, que são figuras emblemáticas, são figuras de reis, de rainhas, de ministros, de galantes, embaixadores, né? todos eles vestidos com uma nobreza, como se fossem nobres. Exatamente. Não, é o dia deles serem nobres, né? Então, por que não levantar essa coisa que está no chão e não colocar em pedestal? Perfeito. Dorian, você citou dois nomes aos quais eu vou acrescentar outros dois, pelo menos. E eu queria perguntar o quão foi importante você olhar no espaço onde você se movia e dizer, está ali, tá ali. Você citou, vou dizer, Moura Rabelo e citou Ninfa, tua mãe. Moura Rabelo, teu tio. E eu cito Luiz Rabelo, Luiz de Carvalho, maravilhoso Luiz de Carvalho Rabelo, e cito Zaira Caldas. Quer dizer,
um conjunto de pessoas na família no qual, sem demérito para os demais, você acabou se destacando como uma pessoa mais importante, mas que de alguma maneira ajudaram a você a descobrir o seu norte. Eu estou errado? Está certo. Eu acho, Moura, vamos pelos mais velhos, né? Moura e minha mãe. Moura, pela capacidade que ele tinha de pintar, de ser realista. O cotidiano. Ser realista. Foi o maior pintor de figuras, de retratos que nós tivemos. Isso. Na galeria do Instituto Histórico, o nosso querido Enélio conseguiu reabilitar, recuperar e colocar lá um acervo maravilhoso de Moura Rabelo, está lá, graças à iniciativa dele de Foi a colheita salvar. difícil, mas foi compensadora. Compensadora, exatamente. E quanto a Dona Ninfa? E quanto de Moura, eu herdei a sinceridade, a honestidade de pintar certo, pintar sem procurar os cânones corretos da pintura. E minha mãe, pelo lirismo, pela poesia. Minha mãe pintou um quadro que por muitos anos ficou na minha parede, na parede da minha casa, da nossa casa, quando ela era viva. Tinha um flamboyant, tinha uma mulher na janela e tinha uma pessoa que se aproximava. Esse quadro era pintado em vidro. E eu destruí esse quadro, não sei como, brincando, não sei como destruir. Jamais esqueci esse quadro. Mas ele está pintado inteirinho na tua memória. Ele volta. Que coisa linda, né? Ele Como volta. você É um momento de emoção. Maravilhoso. Está aí também com ele. Né? Maravilhoso. Dorian, eu vou pedir a você um tempo para falarmos das outras duas figuras nesse terceiro e último bloco, onde também acompanharemos a tua trajetória vitoriosa de um pintor que está hoje nos grandes acervos internacionais, no pórtico de entrada da cidade, do aeroporto, enfim, e as outras grandes obras que você vem realizando. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o grande artista plástico e poeta Dorian Grey Caldas. Dorian, nós havíamos parado, você falava ainda da influência de Dona Ninfa, mas aí eu queria que você, por obséquio, falasse um pouco também de Luiz Rabelo e de Zaira, tua irmã. Certo. Olha, Luiz foi muito importante na minha trajetória poética. Porque Luiz sabia tudo de poesia. Impressionante. Eu acho que o poeta mais completo do nosso estado, da geração do modernismo, e que ele veio de uma geração do parnasiano. Isso, exatamente. Ele foi poeta parnasiano. O primeiro livro dele era um livro com sonetos, né, sonetos parnasianos. E depois ele aderiu ao modernismo, mas de um talento extraordinário. Luiz sabia tudo sobre poesia. Eu digo isso porque ele corrigia. É verdade. Corrigia poetas. Augusto dos Anjos, eu vi Luiz corrigir Augusto dos Anjos. Eu vi Luiz corrigir até o Grande Camões. Em alguns segmentos. Era imbatível em matéria de metrificação. Metrificação, rima, metrificação, pontuação, ele sabia tudo de poesia. Verdade. Se pode usar o termo cometer, mas cometia poemas perfeitos. O poema dele, o soneto dele para novembro, o soneto sobre Ponta Negra é uma perfeição. Nível azulada praia, etc. Né? Lindo. Então ele era um poeta que quando fazia um soneto ele fazia perfeito. Agora, modernamente ele cometeu poemas belíssimos, né? A primeira antologia foi feita pela Fundação José Augusto, toda ilustrada por mim, porque eu sempre acompanhei Luiz. Perfeito. E Luiz foi aquele mestre
eu tive. E mexe na amizade. Mexe na amizade e mexe também nas coisas, porque ele dizia claramente, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Verdade. Era quem me conduzia. Pessoa muito franca. E meu pai que eu tenho ele como, né, meu grande protetor, meu grande amigo. Meu pai foi uma pessoa que me acompanhou muito bem e me fez uma coisa maravilhosa. Meu pai fez uma coisa maravilhosa comigo. Ele me deixou livre. Meu filho, você tem talento suficiente para você fazer o que você quiser. É assim mesmo, E assim foi. Então, meu pai me deu liberdade. Quer dizer que ele não imaginou você não me prendeu a nada, não me prendeu a nenhuma profissão, não me prendeu a nenhum compromisso. Que coisa maravilhosa. E quando minha mãe, que se preocupava muito com o meu futuro, né, claro. Ela dizia, não, ele sabe o que faz. Então, ele teve essa percepção quase espiritual, né, de que eu teria meu caminho. Eu iria encontrar meu caminho. E Zaira? Bom, Zaira é aquela pintora, aquela artista, aquela pessoa que você não tem como segurar. Você não tem como dizer isso, Zaira é isso, ela se limita dentro de um panorama ou dentro de um estilo, não. Zaira é gênio. A gente pode dizer que de alguma maneira isso tocou você também de perto, porque eu esqueci inclusive de dizer, e também não constava da nossa ficha, que você, além do mais, teve uma fase de tapeceiro. Tapeceiro, escultor, pintor, poeta. Essa inquietação é própria mesmo também. Porque eu sou muito técnico. Eu pinto, eu faço o exercício da poesia, eu exercito a poesia. Claro. Eu exercito a escrita, a crônica, o ensaio. Eu faço o exercício. Minha irmã não. Minha irmã vive, sonha, vai além de qualquer compromisso. Sim, aliás, sim. eu disse você isso foi um dos aqui, entrevistadores dela, quando ela esteve aqui conosco, exatamente. Foi mais ou menos uma coisa assim que eu disse, porque eu acho ela gênio. Agora, Dorian, Nilson e Enélio estão muito bem comportadinhos, etc., então, mas sabem que podem interferir a hora que bem entenderem, né? Vamos deixar o poeta falar. Então, eu estava, então, pedindo a Dorian que Dorian falasse um pouco da sua obra, né, espalhada pelos 4 cantos. Onde é que estão os seus trabalhos, Dorian? Os mais importantes, e o que é que lhe deu assim mais orgulho? Dizer, puxa, eu estou aí. Eu estou realmente em diversos países, né? Eu fiz exposição dos Estados Unidos, em Washington, né? E fiquei com talvez 15 ou 16 obras lá, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi quem patrocinou a exposição. Eu mandei 30 tapetes e só voltaram 15. Os outros ficaram lá. E nos Estados Unidos eu tenho na Casa Branca, no Departamento de Segurança da Casa Branca, o antigo gabinete de Kissinger, eu tenho uma tapeçaria. Agora, quem viu tapetes meus lá nos Estados Unidos foi Osmundo. Por isso ele me convidou para ir aos Estados Unidos para expor em Washington, naquele tempo, né? Sim. E foi até uma comitiva daqui e tal. Inclusive eu não fui. Você não foi, não? Não fui. Aí são razões, outras que Sim. não adianta nem a gente conversar, claro. Mas eu não fui. Mas a minha obra ficou lá. E aí, o que era importante para mim era isso. Não, é evidente. E eu fui o Grand Prix da Bélgica, né, em 1997. 97. Eu fui premiado concorrendo com artistas europeus. Então. Então, eu tirei a medalha de ouro, concorrendo com... Importantíssimo. Né? É uma coisa, né, inusitada. Perfeito. Até se tratando de um brasileiro, né, em que um natalês, nessa curva do mundo, é um natalês que vive aqui e que não tive nenhuma ingerência sobre esse assunto. Não sabia nem que meu trabalho estava sendo exposto. Perfeito. Eu recebi o comunicado, o documento oficial de que eu tinha recebido o prêmio do Grand Prix da Bélgica. Da Bélgica. E tem
trabalhos, né, quadros e tapeçarias na Alemanha. Esse aí quem viu foi o meu amigo Diógenes da Cunha Lima, visitando a Alemanha. Quer dizer que as pessoas ficam dando informação, né? dando notícia a você dessas... Depois eu tive uma informação que tenho também trabalhos no Canadá. Numa rede de hotéis em Calgary. Tem um tapete enorme meu. E a filha de Diógenes, depois eu pedi para ela estando viajando por aquela região, eu pedi para ela confirmar isso. Fotografar, etc. Confirmar. Ela confirma. Agora só não pôde tirar fotografia. Eles não permitem. Não permitiram. É diferente, né? Diferente. A coisa lá é diferente. Não nada de que estraga, dizem que estraga. Sobretudo problema de uso de flash, etc. Né? Mas, e quanto ao Rio Grande do Norte? Quer dizer, você tem em alguns... você tem trabalho na Assembleia Legislativa, um mural extraordinário. Né? E você tem outros trabalhos, e o mais recente deles, quer dizer, não sei se o mais recente, mas um dos mais específicos do aeroporto. Foi do aeroporto e depois o presépio, né? O presépio, o do aeroporto foi um trabalho magnífico, porque são 50 metros quadrados de pintura. É gigantesco, né? O trabalho. E eu tive a oportunidade de homenagear o mestre Luiz da Câmara Cascudo, né? Que são as danças tradicionais do Rio Grande do Norte. E de Uruaçu também você tem um trabalho lá? Tem. Na Capela de Uruaçu? Na Capela de Uruaçu, inclusive foi restaurado recentemente, graças à intervenção da nossa governadora, porque ele estava sendo agredido. Então nós colocamos vidro em todos os painéis para preservar a obra. Perfeito. Que é os mártires de Cunhaú, Uruaçu e Cunhaú, né? Os dois, eu fiz os dois há 5 anos atrás. Né? Dorian, você, de um tempo para cá, você, pelo menos não como você produzia há cerca de 10, 15 anos, você não tem produzido intensamente tapeçaria, não é? Não, a tapeçaria eu parei nos anos 80. Nos anos 80, né? Mas foi bom, porque eu estava muito preso aos galpões, né? Às bordadeiras, ao artesanato, vamos dizer assim. E estava me prejudicando. Eu acho que estava me prejudicando, porque eu tinha outras coisas para fazer. Eu tinha que ler. Os anos 70 até os anos 80 foi muito febril. Eu exportei, praticamente eu exportei tapetes. Impressionante isso, mandei para toda parte, foram mais de 3.000 tapetes feitos. Impressionante isso, né? Então, era uma atividade enorme. Chegava o fim do ano, tinha 30, 40, 50 peças prontas já para mandar para fora. Né? Colecionadores do Brasil, do mundo inteiro também, daqui e de fora, né? Perfeito. De Roberto Marinho, de ministros, né? Roberto Marinho, tem o Marinho. Os ministros Delfim, né? Sim, Delfim Neto. E todos os presidentes da República tiveram tapetes meus, todos. Até o João Figueiredo. João Batista Figueiredo. Quando eu encerrei minha... Enélio, por favor. O Dorian falou sobre tudo isso, realmente isso nos encantou serenamente, a projeção dele, e nós reconhecidamente o valor que ele tem. A minha amizade com ele é uma amizade sagrada, uma amizade de muito tempo, né? Mas há uma frase aí que de vez em quando eu penso nela. É aquela célebre frase de Álvaro Furtado e Mendonça. Sei. Natal perdoa o sucesso, Natal não perdoa o sucesso de ninguém. Você está de acordo com isso? Ótimo. É muito boa pergunta. Olha, paradoxalmente, né? Porque Dorian ganhou fama até de ganhar dinheiro, né? Como se isso fosse um crime. Pois é curioso. Mas eu acho que hoje se consolida a minha posição como pessoa humana junto às divergências e os descaminhos de algumas coisas. Perfeito. E é claro que eu tive, algumas, eu sofri algumas... O seu sucesso incomodou algumas pessoas. Eu sofri algumas agressões. Essa que é a verdade. Eu sei que sofri.
Mas eu relevei. Eu acho que o que eu hoje tenho a consagração, pelo menos de certas coisas que eu nem esperava ter, eu tenho. Da pessoa mais simples até os mais graduados, né? Nos anos 50, a própria universidade me fez uma homenagem muito bonita, me colocando como o artista, né, do ano. E todos os segmentos, quando eu completei 50 anos já, foi uma todos os exposição segmentos. gigantesca. Fizemos essa Também foi pergunta. no Sesc. Fizemos essa pergunta porque eu sei que Dorian está ao outro lado. Realmente é consagrado. Eu considero, Dorian, Não. a figura maior da cultura do Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo, não tenha dúvida. Claro. Mas depois da Câmara Cascudo, é a maior obra literária, artística como é, do Rio Grande do Norte, é Dorian. Dorian é polivalente, é multifacetado. É um homem de uma criatividade. Imagine-se na hora que se reunir toda a obra de Dorian. Nós vamos ficar espantados. Ele já tem, me falou, um dicionário de arte, né? Vamos Está ficar prestes a ser publicado. espantados. Eu tenho O tamanho dessa obra. Ele podia até O valor. dizer Tamanho e algo o sobre valor. Ele tem uma obra com essa característica que foi publicada pela universidade, Foi né, Dorian? quando o Daladier Era reitor, exatamente. Nos fins de... Não é, de Que é um trabalho importantíssimo. 99. Foi o primeiro trabalho que eu privilegio, né, o artista do Rio Grande do Norte. É verdade. Eu fiz um trabalho que documenta a atividade artística desde o século passado até... Uma coisa que demonstra esse lado generoso da personalidade de Dorian, né? Dorian teve a preocupação, é o ensaísta Dorian. É o ensaísta Dorian, o pesquisador, o crítico. E continua, dos anos 90 para cá, continua até 2000 com um acréscimo muito grande. Daí transformar o trabalho em dicionário. Num dicionário. Porque surgiram mais 100 artistas. E o lançamento do Dorian será nesse 2007? Olha, talvez. Eu acho que sim, porque o livro está pronto, há muito tempo está pronto, né? E só esperando para uma oportunidade, porque é um livro caro, é um livro com cromos, e você sabe que a obra assim, ela é cara, né? Então, não tem assim um trabalho que não pode ser feito assim de qualquer maneira. Tem que mas não ser faltará cuidadoso. quem se interessa por Dorian e seus planos para o futuro. Continuar fazendo até quando puder. Nélio, eu vou pedir a Dorian também, pegando carona na tua solicitação, para ele falar do futuro, mas ao mesmo tempo eu queria que Dorian falasse da rotina de Dorian hoje. Porque há de surpreender o telespectador que este jovem senhor de 76 anos de idade trabalhe que nem este homem trabalha. Dorian, como é, Dorian, essa tua coisa? Você acorda e já vai pintar? Eu acordo, vou para a minha mesa de trabalho, que é uma loucura, né? Esse livro todo canto. Eu escrevo, quase sempre escrevo, porque eu estou mais aberto a receber, né? A receber as influências, a leitura. Eu faço uma leitura quase sempre de poesia, como o nosso querido Diógenes, né? Diógenes também faz uma leitura de poesia cotidianamente. Né? Eu faço sempre uma leitura de poesia, porque a poesia inspira outros segmentos. Né? Claro. Eu faço, e depois de ler, eu vou pintar. E quase sempre, quando me toca, quando eu estou inspirado, porque dizem que não existe inspiração, mas existe. E quando eu estou mais aberto para a poesia, eu escrevo. E escrevo em prosa também. Eu continuo os meus ensaios, pesquiso. Agora, você recebe também pessoas interessadas em adquirir suas obras no seu ateliê. Mas o ateliê está mais com minha filha. Dione, a minha curadora lá. Tá certo. Você entregou essa parte aí, que ela aí pinta você também. Fica mais liberado. Eu fico mais liberado. Agora, Dorian, você criou uma belíssima de uma galeria que tem teu nome exatamente como é que chama aquela rua? Na Nascimento Castro. Como é que anda esse projeto? Olha, o projeto está lá.
Quem toma conta é a Dione. Ela, por muito tempo... A galeria a qual você se referiu é exatamente essa que a Dione está administrando. Parte do meu acervo, a perfeito. parte mais importante do meu acervo, que é a memória da minha obra, está lá. Perfeito. Né? E eu pretendo fazer, inclusive eu pedi até ao meu querido Enélio os estatutos do Instituto Histórico, porque eu pretendo fazer um Instituto de Letras e Artes. Ah, é? Isso é importantíssimo. Porque... Aproveitando o espaço da galeria? Para guardar a memória que eu venho desenvolvendo, né? Eu tenho muita coisa do meu acervo, obras que eu tenho de artistas plásticos. Isso é uma preocupação. Inclusive cerâmica, que você também produziu numa determinada época, né? Teve uma fase de cerâmica, foi um dos pioneiros na cerâmica. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Norte. Então eu tenho um trabalho para preservar, né? Documentos recebidos, cartas, né? Me correspondi com pessoas as mais diversas, intelectuais. Principalmente agora eu estou me restringindo mais ao Nordeste e redescobrindo os meus poetas do Nordeste, né, que são grandes poetas também. Maravilhosos. Um Francisco Carvalho, um Acendino Leite, né? Joaquim Cardoso. Marcos Dacioli. Eu tenho Ivan Junqueira, né? Eu tenho mantido correspondência com eles e tenho sempre escrito sobre eles. E para trabalhar, certamente, novos ensaios, não é verdade? Novos ensaios. Dorian, eu vou, infelizmente, ter que encerrar, né? Agradecendo a presença de Enélio, de Nilson e a tua particularmente, e convidando o telespectador a ficar cada vez mais atento aos passos desse artista. Vou usar o adjetivo pedante, mas é o único que talvez caiba a Dorian, polimorfo, que é Dorian Gray. Quando eu brinquei dizendo que ia falar de Dorians, vocês perceberam, vocês notaram exatamente porque é que eu usei o nome próprio no plural. Essa figura que nos surpreende agradavelmente a cada nova obra, em cada novo setor da sua múltipla atividade. Nós agradecemos a todos e retornaremos na próxima semana.